Branca. Está no ar a tertúlia Bola Branca, desta vez gravada excepcionalmente à terça-feira, porque queríamos muito saber o que ia acontecer no Clássico de ontem, segunda-feira, no Estádio do Dragão. Porto e Sporting empataram uma bola e deixaram tudo igual na frente, quase tudo, porque o Benfica, depois de vencer o Alverca com mais um gol de Anísio Cabral, ganhou 2 pontos aos rivais, já lá vamos. Houve de tudo menos balizas, chuva, pirotecnia que travou o jogo, sururus entre jogadores, estreias sonhadas, um penalti, uma defesa de penalti, uma recarga, enfim. Para descascar este clássico, a tertúlia Bola Branca recebe 2 senhores da casa, Francisco Guimarães e Francisco Sousa, comentadores Bola Branca. Bem-vindos. Viva. Antes de tudo, dos destaques, de opções, de surpresas boas e negativas, pergunto, o empate foi justo? Francisco Guimarães. O empate foi justo, na minha opinião. O empate foi justo. O empate foi justo principalmente porque foi um jogo monótono de ambas as equipas. É curioso, o que eu estou à espera de um Presidente da República, espero exatamente o contrário de um jogo de futebol. É que não seja previsível, que não seja monótono, que não seja chato. E ontem acho que foi exatamente isso mesmo, porque notou-se um certo conservadorismo que no Porto já é normal. Seja nas substituições, seja na forma como o jogo é abordado e encarado. O Porto já tinha feito mais ou menos a mesma abordagem contra o Benfica. Do Sporting eu não estava à espera, mas houve um receio de perder tão visível que eclipsou o jogo ofensivo do Sporting, quando o Sporting a certa altura precisava dar um bocadinho mais. E acho que isso resultou num empate. Apesar de eu achar que o Porto esteve sempre mais próximo de controlar o jogo na segunda parte, tendo em conta a qualidade de jogo que apresentou e o seu conservadorismo, e tendo em conta que o Sporting ainda teve uma outra oportunidade na segunda parte, aquele remate do Yulman, além do penalti, acho que o empate é justo. Deixem-me tratar-vos pelos apelidos para eu não estar sempre a repetir, Francisco, pode ser? Pode ser. Sousa, o nosso Guimarães, bem, isto é esquisito, afinal não quero, comentou esta questão das presidenciais e até parecia uma noite de eleições, toda a gente tinha ganho, ou pelo menos jogou para ganhar, todos os que falaram disseram que tinham jogado para ganhar. Não pareceu sempre assim durante o jogo, certo? O que é que achaste do jogo e quão justo foi o desfecho? Justíssimo, e acho que jogaram para não perder. É um bocado mais assim, contrariamente ao que acontece em eleições, sejam elas quais forem. E eu acho, acima de tudo, que o Porto esteve sempre mais próximo da sua zona de conforto e o Sporting, adaptando-se, também não esteve particularmente desconfortável. Os jogadores sim estiveram desconfortáveis, se quisermos, e há aqui uma medida que eu acho que serve bem para que nós possamos balizar a vontade, neste caso de Rui Borges, querer assim tanto ganhar o jogo ou, enfim, satisfazer-se com um ponto. Sobreviver, exatamente. Que é a colocação do Trincão do lado esquerdo, com o Pote mais por dentro. E neste caso, enfim, com o Trincão a não ter tanto o seu espaço de protagonismo a partir da meia-direita, onde ele faz verdadeiramente a diferença, e com esta presença do Pote assim mais por dentro e com o Trincão à esquerda, houve acima de tudo a prioridade dada ao momento defensivo. O Trincão tem mais disponibilidade para perseguir os adversários, mais capacidade para cobrir espaços, para correr para trás. O Pote ainda não está a 100% e, portanto, houve essa preocupação, acima de tudo, com o momento em que o Porto pudesse aproveitar o jogo mais partido, e aí a equipa do Porto é forte também, consegue ter muita verticalidade no seu jogo. E, portanto, acho que isso acaba a ilustrar, entre muitas outras coisas, claro, o conservadorismo de ambos os treinadores. Isso no Porto já não é surpresa. Farioli é efetivamente um treinador previsível, a equipa tem muitos padrões mecanizados em todos os momentos do jogo. O Sporting já consegue ter mais variabilidade, e a aposta em Morita até nos levava a crer que seria um Sporting a querer ter mais iniciativa. Isso é um facto que o Morita, em alguns momentos, conseguiu reter um bocadinho a bola, dar algum espaço ao Sporting para respirar, para sair da pressão do Porto. De facto, o Sporting não conseguiu encontrar propriamente muitas armas para depois da criação mais para a frente e para chegar às zonas de finalização ter efetiva qualidade. Até conseguiu contornar a pressão do Porto, indo mais por fora, algumas vezes também com o Pedro Gonçalves a conseguir receber. O Soares não tanto, esteve muito marcado, nesse sentido acho que o Bednar é que fez um jogo muito competente. O Soares também assumiu muito o desgaste. Recordar que foi um dos jogadores que fez os 120 minutos frente ao AVS, que acabaram por ser mais de 120 minutos com todas aquelas confusões. O Rui Borges comentou isso também, que Exatamente. A equipa caiu quando não conseguiu jogar tanto com... Completamente. Foi um Sporting pouco fresco. O Futebol Clube do Porto, estando mais disponível fisicamente,
conseguiu, dentro da lógica conservadora, apesar de tudo, ter um pouco de risco com as substituições de Farioli, que deram um bocadinho mais de criatividade a partir do momento em que houve a aproximação a zonas de remate, dada pelo Mora, evidentemente. O próprio Fofana também é um jogador que claramente vem acrescentar nessa dimensão, e isso percebe-se na jogada do golo. Mas depois do 1-0, o Porto volta a remeter-se ao trabalho defensivo e é a equipa do Sporting que assume mais o jogo, aí já com o Luís Guilherme a ir depois para a direita, o Trincão também nessa zona a assumir um protagonismo completamente diferente. Deixa-me só dizer, esta questão do Trincão parece uma chave de leitura do jogo, pelo menos do jogo estratégico do Sporting, ou seja, Rui Borges prefere ter o seu jogador mais importante na fase de criação remetido a um papel defensivo. E eu acho que isso... Já vai com o travão de mão, não é? Desculpa? Já vai com o travão de mão. Exatamente, e acho que diz muito da forma como ele quis olhar para este jogo. Como disse o Francisco, e bem, quis sobreviver e só reage depois do gol sofrido. Ou seja, só provoca alterações na sua estrutura que tiveram depois, que deram melhorias ao Sporting, mas só provoca as alterações quando sente novamente a necessidade de sobreviver, que é, ao menos vamos tentar fazer um empate para sairmos daqui vivos. E nesse aspecto o Sporting conseguiu sair vivo. Mas de resto, aliás, se nós olharmos para a primeira parte é uma primeira parte quase sem oportunidades claras de golo. Não tem sequer um remate enquadrado. Acho que foi um remate para cada uma das equipas, sim, no global. E não, o remate à baliza acho que foi 56, 57. Exatamente. Portanto, foi uma primeira parte. Foi o Carlos Carvalhal que comentou o jogo para a Sport TV e a certa altura usou a comparação do jogo de handball e eu estou de acordo com ele. Ou seja, enquanto uma equipa atacava, a outra defendia. E vice-versa, não houve interseções do jogo, e as interseções são o que dão, são os elementos que dão imprevisibilidade, espetáculo, beleza ao jogo. Eu admito que houve ali 5 minutos em que passei pelas brasas. É verdade. Foi um jogo que não se partiu, confesso. no fundo. As equipas estiveram sempre encaixadas, não houve, cá está, esse risco, essa capacidade para trazer imprevisibilidade. Ou melhor, até houve quando apareceu o Rodrigo Mora, porque é de facto um dos jogadores que consegue marcar mais a diferença. E o Sporting tem esses jogadores, mas por desgaste, por falta de encaixe também, tendo em conta a forma como, ou neste caso, capacidade para criar o desencaixe, porque as equipas estavam efetivamente muito encaixadas. A falta de encaixe teve mais que ver com o facto de alguns jogadores não estarem nas casas certas, nomeadamente o Trincão, que passou demasiado tempo ao lado do jogo. Acabou por ser aquela partida em que nós olhamos para dentro do campo e vemos que uma equipa anula a outra, ou procura pelo menos ter essa intenção, mais por via do compromisso defensivo, da capacidade para fazer desarmes, para antecipar, para estar posicionada, no caso do Porto, assim, com mais conforto a defender em bloco médio-baixo, do que propriamente a ser proativa, a querer ter a bola, a querer desbravar caminhos, rodando o jogo de um lado ao outro, querendo meter algum risco também em ações de contra-ataque. Não vimos nada disso a acontecer. E o Trincão, quando vai para a direita, faz logo aquele remate que passa a centímetros do poste. Mas deixa-me pegar numa deixa do Francisco Sousa, Francisco Guimarães. A entrada do Morita indiciava alguma intenção que se calhar não é coerente com o Trincão à esquerda ou não? Vês alguma explicação para... O Morita é um belíssimo jogador, não precisa de muitas explicações para jogar, mas vês daí alguma intenção para ter mais bola e controlar o jogo? Vejo, mas sem... Ou seja, apesar do Morita é um jogador que traz alguma capacidade de movimentos de ruptura ao Sporting, alguma presença mais na frente ofensiva. Só que isso não aconteceu, ou seja, o Sporting raramente fez movimentos de ruptura. Portanto, foi o Morita, mesmo assim, remetido a funções mais conservadoras. Agora, claro que a dupla Morita e Ullmann traz ao Sporting provavelmente um conforto em posse de bola que com Simões não acontece tanto. E um conforto, até se calhar, conforto e risco. Portanto, o Sporting ia conseguir ter a posse de bola mais à frente. Só que lá está, isso não aconteceu. O Sporting, nos primeiros minutos, ainda tentou... aliás, o Trincão até começa bem o jogo à esquerda, faz logo ali umas combinações com o Soares e com o Pote, mas depois isso deixou de acontecer. O Sporting ao princípio ainda tentou quebrar o ritmo, dar ritmo ao jogo. Sim. Enquanto o Porto tentava quebrar o ritmo do jogo, e percebeu-se algum efeito de surpresa, e o Porto superiorizou-se nisso. Presença do Pote, neste caso mais por dentro, com o Trincão aberto à esquerda.
E acho que nesses minutos iniciais o Porto também estava a tentar ajustar-se em termos defensivos a essa alteração face ao espectável. E quando conseguiu, o jogo estabilizou para o lado do Porto. Tal e qual, exato. E foi relativamente rápido, era o que dizias, foram mesmo curtos minutos. Foram minutos, esses. foram Exatamente. menos de 10 minutos, mais coisa, menos coisa. Em relação ao Morita, tem havido um padrão relativamente a Rui Borges, que a Morita não tem sido titular, por variedíssimas razões, mas nos jogos grandes ele é chamado. Ele é chamado aos jogos grandes, não é a primeira vez que acontece e voltou a acontecer ontem. E aquela coisa dos guarda-redes se queixarem para haver aqueles timeouts, como é que... Queres ir aí? Vamos aí. Não, porque é uma questão que está completamente... já aterrou no nosso futebol, não é? Enraizada já. E como é que se combate isso? É que é muito difícil, o jogo não pode prosseguir sem guarda-redes, não podemos dizer que o guarda-redes está a mentir. Como é que isto se resolve? Não se resolve. É impossível de resolver, mas enfim, é desvirtuar o espetáculo, não é? Mas ontem o espetáculo foi muito desvirtuado em alguns aspectos e foi o Porto que o quis desvirtuar. Começa com o time-out de Farioli, que a meu ver é um bocadinho ridículo. Ou seja, o que é que o Farioli sentiu? Sentiu naqueles primeiros minutos que a equipa não estava a conseguir adaptar-se defensivamente. E com a dificuldade também para construir com alguma qualidade e critério, para superar. Sim, depois até conseguiu começou a ligar o jogo com o Varela. Exatamente. No espaço nas costas da pressão do Sporting. O Varela começou a ter algum espaço, mas portanto os primeiros 10 minutos são 10 minutos mais ou menos em que o Porto se sente um bocadinho impotente face a uma entrada positiva do Sporting, e Farioli sente a necessidade de parar o jogo e fala, a meu ver, de uma forma desonesta. Mas foi tão desonesto como os apanha-bolas no fim do jogo esconderem as bolas. E eu, se vir outra equipa a fazer isto, direi exatamente a mesma coisa. Quem faz isto não merece ganhar o jogo. Aquele final de jogo foi um bocado a fazer lembrar a final da CAN, porque aparentemente Exatamente. até as toalhas levaram a Rui Silva. Sim, mais a questão do ar-condicionado, etc. Mas agora falo especificamente do que aconteceu no jogo e não no balneário. O time-out do Farioli, que como disse é desonesto. Os apanha-bolas a quererem esconder as bolas no final para o jogo não acontecer. Quando a regra agora é simples, né? Está em cima do cone e são os jogadores que vão buscar. Viu-se mesmo na transmissão. Os apanha-bolas a tirarem as bolas dos cones, onde as bolas estão colocadas, e a esconderem-nas atrás dos painéis publicitários. Exatamente. E como disse, quem faz isto não merece ganhar o jogo. Isto é de uma deslealdade atroz. E, enfim, hoje em dia usa-se o termo antidesportivo, que é uma espécie de eufemismo, mas isto não é antidesportivo. Há um nome, há uma palavra em português para isto, chama-se batota. Quando quem faz batota, não sei se merece ganhar um jogo. É a negação do jogo, não é? Quando não se quer jogar, é a negação do jogo. Francisco, voltamos ao jogo, que é o mais interessante aqui. Que destaques é que faz então? Já falaste em Mora, ainda não te perguntei sobre o Mora, Francisco Guimarães, até porque entrou para a esquerda. Gostava de saber o que é que vocês acharam disso, se era expectável ou não. Ainda que tenha abanado no golo, é ele que faz aquela pausa dentro da área e Tal e qual. que faz uma dança belíssima, como ele sabe fazer tão bem. Mas que destaques do jogo? Seja ideias, seja jogadores, em princípio. Sim, acima de tudo, olhando primeiro para a equipa da casa, acho que é um jogo muito competente em termos defensivos do Bednarek. Embora o Soares estivesse claramente diminuído fisicamente, ele foi procurando mover-se por espaços diferentes, caindo mais na esquerda na primeira parte, mas essencialmente com dificuldades até para receber e dar alguma sequência ao jogo ofensivo. Jogou 120 minutos na quinta-feira. Acho que isso teve um grande peso, o próprio Rui Borges o explicou. O Pedro Gonçalves até na primeira parte se calhar teve melhores participações a receber por dentro do que o próprio Soares. Acho que o Alan Varela, assim que se foi começando a soltar, tal como há pouco destacava o Francisco Guimarães, começou a ver mais vezes o jogo de frente e aí o Porto cresceu um pouco com bola, também encontrando alguns apoios frontais do Samu, e defensivamente também fez um jogo de estabilidade. O Alan Varela acho que foi essencial, e havia a dúvida se seria ele ou o Rosário no 11, até porque o Pablo Rosário, regra geral, nos últimos meses tem estado melhor que o Varela, mas o argentino vinha de um bom jogo com o Casa Pia. Claro que Mora acaba por mexer, traz o fator imprevisibilidade, a capacidade para ultrapassar adversários em espaços curtos, para conseguir trabalhar melhor as jogadas no último terço, inclinando-se para a esquerda, portanto algo mais próximo até do que vimos na temporada passada do Futebol Clube do Porto, mas sempre com essa tendência a vir para dentro. Acho que acabaram por ser as individualidades que mais se destacaram. O Diogo Costa poderia de facto ver-lhe ser construído um altar se porventura não tivesse defendido para que o lance acabasse a potenciar a recarga do Soares.
E do lado do Sporting, eu acho que podemos destacar a forma como a equipa, apesar de tudo, teve coesão no momento defensivo. Acho que acabou por ser um jogo relativamente equilibrado dos centrais e com essa particularidade de procurarem também muito bloquear os remates do Porto. A equipa aglomerou muita gente por dentro, isso viu-se no lance que acaba a originar o 1-0. Foi uma sequência de vários remates bloqueados, até parecia mais um lance na área contrária, porque o Porto é que muitas vezes faz isto, e acabou a fazer naquele lance final do Yulman com o corte do Varela quase em cima da linha. Mas apesar de tudo não foi um jogo em que no Sporting tivéssemos tido grandes exibições do ponto de vista individual. Acho que não foi um daqueles jogos em que, por exemplo, tivemos o melhor Trincão, o melhor Pote, mesmo que a espaços, porque até recentemente em Bilbao o Sporting tem uma primeira parte pouco conseguida, mas na segunda parte cresce bastante, e com o Pote desde logo em evidência. O Morita entrou muito bem, até o Trincão apareceu mais em jogo, mas neste jogo acho que não... Para além da passagem do Trincão para a direita nos minutos finais e de uma entrada também razoavelmente interessante do Luís Guilherme, acho que ofensivamente não houve muitos destaques, porque até o Soares, dado obviamente esse condicionamento físico, também não fez um jogo esplendoroso. Francisco Guimarães, destaques? Bem, destaque a entrada do Mora, evidentemente, não é? O que mostra que o jogo precisa dos criativos, precisa de quem tem massa cinzenta, de quem é mais do que apenas músculo nas pernas, de quem arrisca, de quem... E depois do jogo com o Casa Pia, que faltou alguma criatividade, né? para furar ali. É estranho uma hora, se calhar não ter mais influência. Sim, e aí até nesse aspecto o Farioli até foi ousado nas substituições. E de facto a entrada do Mora fez a diferença no jogo. O golo nasce com a entrada do Mora, não é? As primeiras oportunidades verdadeiras de perigo nascem com a entrada do Mora de um lado e com a passagem do Trincão para a sua posição original. E portanto gostaria de destacar isso. O Francisco já falou do Bednarek, que faz um bom jogo, e o Varela, quando se começou a soltar na zona de meio campo e a ver o jogo de frente e a conseguir ser o primeiro elemento no corredor central da primeira fase de construção, também começou a fazer também fez um bom jogo. A dupla Inácio e o Diomandé estiveram bem, porque há aqui uma diferença defensiva das duas equipas. O Porto recua mais o seu bloco, baixa mais as linhas. O Sporting baixa menos, portanto mesmo que algumas vezes tenha feito uma pressão baixa, uma pressão bastante recuada, há sempre a tentativa dos centrais de subirem um bocadinho mais, e tanto o Diomandé como o Inácio estiveram bastante bem a controlar o possível espaço que pudesse existir entre Rui Silva e os centrais, ou lances físicos com o Samu, por exemplo. O Diomandé foi implacável desse ponto de vista. O Porto foi tentando às vezes explorar o passe longo e não teve sucesso algum. Não teve sucesso nenhum. Estou a pensar aqui mais um outro destaque. No Sporting o Géni sobressaiu de vez em quando, porque com o Trincão remetido à sua função defensiva apenas, e sem grande inspiração do Soares, do Pedro Gonçalves, foi por vezes pelo corredor direito, com as acelerações do Géni, que o Sporting tentava de vez em quando desequilibrar. Deu a sensação que às vezes estava muito longe da baliza, né? Se não seria mais efetivo. Sim, lá está. O Porto, como a partir de certa altura o Porto começou a empurrar o Sporting mais para a sua zona defensiva, os ataques do Sporting começavam mais atrás. E o Sporting precisa que os ataques comecem mais à frente. Até para que os centrais, ainda para mais centrais como o Diomandé e o Gonçalo Inácio, especialmente o Gonçalo Inácio, eles precisam mesmo de... O Sporting precisa que os centrais tenham esse protagonismo ofensivo. E esse protagonismo, quanto mais à frente acontece, quanto mais perto do meio campo acontece, melhor para o jogo do Sporting. E nesse aspecto há muito mérito do Porto, porque reduz o Sporting ao seu meio campo defensivo, e isso tirou o protagonismo aos centrais e, por consequência, tirou a capacidade dos jogadores que podem fazer a diferença, como é o Géni, de jogarem mais à frente. Sempre não há tantos jogadores explosivos, portanto, se não há muito espaço, é mais difícil atacar essa área. O Sporting saiu mais vezes de zonas baixas, e tendo feito bem, porque conseguiu pelo menos lateralizar, ir por fora, sobretudo à direita, e de facto conseguiu dar algumas situações para o Géni atacar espaços. Esteve bem o Géni, eu diria. Acho que se calhar foi o jogador mais em destaque pela positiva do Sporting na primeira parte, mas
também se nota, cá está, a diferença entre ter, por exemplo, o Gonçalo Inácio com uma vantagem, quer para meter bolas a rasgar para o lado do Géni, no caso, ou passos mais para a frente, ou até nas entrelinhas, e ter de sair a jogar por fora. De facto, o Sporting não tem tanta facilidade depois em desenvolver com qualidade a criação, e acho que isso foi notório. Naqueles minutos finais da primeira parte, o Sporting teve ali alguma paciência e criou algumas boas sequências até do lado esquerdo, a soltar mais o Maxi, até com 1 ou 2 cruzamentos bastante ameaçadores, mas regra geral, tudo o que fez de palpável em termos ofensivos, e foi pouco na primeira parte, foi tentando explorar mais o lado direito. Não, e o Porto tem aquela abordagem defensiva e ofensiva que é muito posicional, ou seja, o Porto joga muito no lugar, tanto ofensivamente, com uma posse de bola. Então, quando começou a sentir-se confortável no jogo, essa posse de bola posicional tornou o jogo bastante tranquilo e sereno. É o tal jogo mecanizado. Sim, completamente. E a defender também acontece mais ou menos a mesma coisa. Nós não vemos o Porto a saltar à pressão. E, portanto, o Sporting teve muita dificuldade sempre em encontrar espaços. Ainda para mais, porque o Porto conseguiu levar o jogo para o lado físico. E no lado físico só o Géni é que sobressaía. Porque de resto o Sporting foi quase sempre abafado por esse lado mais de duelos, de agressividade, houve muitas vezes um emparelhamento entre os jogadores, marcações individuais, e isso de um lado e do outro. De um lado e do outro. Mas isso deu vantagem ao Porto. O Porto quase sempre conseguiu condicionar o jogo para o levar para o seu lado mais confortável. Certo, e o Sporting normalmente é elogiado pela qualidade de jogo, não tanto pelo choque ou pelos duelos. Sim, que ganha ou não ganha. Só um dado, a reboque do 0-0. O Sporting marcou o 7º golo aos 90 ou mais minutos. É a equipa que tem mais gols neste período. É interessante esta faceta ou não? É assim uma espécie de Fergie Time de Alvalade que demonstra muita mentalidade, não é? Uma equipa que se calhar é para contar até o fim a sério, ou não? É o 6º jogo consecutivo que o Sporting marca no último minuto, mais coisa menos coisa, o que é bastante significativo. Ou para lá dos 90. Para lá dos 90, sim. Para lá dos 90. Sim, não é literalmente grupo, no último. Fala do grupo e da liderança, ou como é que vocês veem ali? Acho que é um sinal claro. O Sporting tem vindo a baixar um bocadinho a qualidade de jogo. O Sporting é tem sido uma equipa forte em ataque organizado e muito forte, até quando joga contra blocos mais baixos, que era uma coisa que não acontecia com o Ruben Amorim e acontece com o Rui Borges. Portanto, há um Sporting impositivo, mas ultimamente esse Sporting impositivo não se tem notado tanto. Só que o Rui Borges mantém um espírito competitivo na equipa e mantém uma ligação emocional entre os jogadores que faz com que a equipa acredite até ao fim, independentemente da qualidade de jogo que esteja a apresentar naquele momento. Ou seja, o Sporting pode estar a jogar muito bem, pode estar a jogar muito mal, pode estar com muitas dificuldades no jogo, pode estar com imensos problemas a criar oportunidades, mas a equipa ainda acredita até ao fim. E, portanto, eu acho que isso é um sinal bastante positivo. Mas é um sinal que pode... Enfim, se o Sporting não volta a apresentar a qualidade de jogo que já nos habituou, principalmente na primeira volta do campeonato, este espírito de crença até ao final não resulta sempre. O Sporting conseguiu agora 6 jogos. É uma coisa rara e que, como disse, revela esse tal espírito. Mas não vai salvar o Sporting sempre. E, portanto, convém não confiar tanto nesse lado. Sim. O Rui Borges rejeitou a ideia de estrelinha, disse que a estrelinha é o avô. E que, como são a equipa que atacam mais, é normal que marquem mais nesses momentos. E Francisco, como é que vês esta faceta deste Sporting? Mas isso tem acontecido porque o Sporting não está a atacar tanto. Sim, e com tanta qualidade também. Sim, resolve menos cedo, não é? E o mais interessante é que depois temos um jogador que se tem transcendido, mesmo que muitas vezes lhe seja apontada a falta de eficácia face ao número de oportunidades que produz na globalidade, como um dos problemas no seu jogo, que é o Luís Soares. Fez o que fez ao campeão europeu, não é? Exatamente. Mas repara como neste período é o Soares que acaba por agarrar o Sporting, digamos assim, às diferentes lutas. Foi o Soares, enfim, juntamente com o Alisson, naquele jogo com o Atlético Bilbao, que colocaram o Sporting no top 8. Foi o Soares que acabou a decidir jogos nos últimos minutos, em Aroca, frente ao Nacional em casa, aí com um golo absolutamente brilhante. E, portanto, isto acho que acaba também por mostrar que quando foi preciso o Soares verdadeiramente eficaz, com a capacidade decisiva para aproveitar, digamos, poucas oportunidades que teve, ou jogos com menos oportunidades em quantidade, ele apareceu, correspondeu, deu de facto
esse lado de definição técnica que estava até a faltar nesses jogos, em que o Sporting, como dizia o Francisco Guimarães, produziu até menos em quantidade face ao que era expectável e face ao que era habitual. Mas há muito esse lado de crença. Acho que há naturalmente também uma equipa que se predispõe a tomar mais riscos nessa ponta final dos jogos. Eu acho que isso também acaba a explicar, porque... E é bicampeão, não é? Habituou-se a ganhar. E Exatamente. isso é uma coisa que se sente num grupo. Sim, completamente. E o Sporting tem jogadores, ou pelo menos a aposta vai mais no sentido de ter esses perfis que nos minutos finais de facto vão para cima. O Alisson era um jogador importante nesse sentido. Não é quando o jogo está mais fechado, mais amarrado, até nem conseguia fazer a diferença. Ele precisa de mais espaço e de dar menos toques na bola para ser decisivo, digamos. Agora já não mora no Sporting, mas teve algum impacto em pontas finais de encontros. Mas se olharmos para o Soares, é um jogador também que é muito combativo até ao final e habitualmente percebe também o espaço certo para atacar, está mais presente na área e é mais vezes solicitado também nesse espaço e não tanto no jogo de apoios, na ponta final dos jogos, e depois é mais fácil que consiga ter essa produtividade. Depois jogadores como o Trincão até ao final, um Géni, um Luís Guilherme, também têm esse lado de risco no seu jogo. E não só, porque até se olharmos para os jogadores mais do espaço defensivo ou de meio campo, um João Simões pode dar, por exemplo, alguma capacidade de ruptura, quer em condução, quer aproximar-se mais dos 3/4 do campo. O Gonçalo Inácio, se for necessário meter um passe decisivo ou um debaste, faz isso mais à frente com grande qualidade. O Eduardo Quaresma é capaz de ir recuperar a bola quase em cima da área contrária, assume uma condução e dá um passe que pode fazer a diferença. Ainda agora aconteceu frente ao Nacional, o ano passado aconteceu frente ao Gil Vicente. Portanto, vai praticamente, não digo da baliza, mas vai da defesa até o ataque, essa capacidade de ter jogadores que assumem bem o risco. Por isso é que eu acho que esse é um fator que acaba a ajudar muito o Rui Borges quando a equipa está em dificuldades nos minutos finais. Isso é interessante. Só um dado, Luís Soares tem 30 golos em 38 jogos esta época. 4 foram pela Colômbia num jogo, aquele póquer. É admirável. Esperavas isto tudo, Francisco Guimarães? O Sporting começa-se a especializar em avançados. Não sabemos quem é que vem a seguir, mas estamos ansiosos. Sim, ou seja, o Sporting preparou esta substituição com tempo e com qualidade. Ou seja, se há coisa que o Sporting tem conseguido fazer no mercado é preparar eventuais saídas ou iminentes saídas e de repente encontrar os jogadores que têm uma adaptação muito imediata ao plantel, às ideias do treinador. E apesar de o Soares não ser o Gyökeres na medida em que o índice de aproveitamento não é tão alto e além disso, não é aquele jogador de arrancadas e que permite ao Sporting, por exemplo... suficiente, não é? Sim. O Sporting, de repente, com o Gyökeres conseguia baixar as suas linhas todas e de repente aproveitar o espaço nas costas. Com o Soares não é isso, mas o Soares é um jogador determinante para este modelo de jogo. Na medida em que o Sporting, como é uma equipa de ataque posicional e que é uma equipa que gosta de controlar, ter um jogador que é tão forte a combinar com os médios, que é tão forte a receber a bola de costas para a baliza, que é tão inteligente na forma como ataca o espaço dentro da área e não só, isso contribui muito para que o jogo do Sporting tenha fluidez na fase mais ofensiva. Com o Gyökeres isto não era possível. E isso deve-se claro, ao mérito do jogador, à capacidade individual, à ligação que ele conseguiu com os colegas, mas acima de tudo à inteligência que o Sporting teve de preparar uma saída num mercado que muitas vezes é invadido pela pressa e pela necessidade de fazer as coisas muito rápido. O Sporting não, com a saída do Gyökeres, como foi muito bem preparada, foi buscar exatamente um jogador com o perfil que queria. Exato, e escolhendo um perfil diferente do que tinha com o Gyökeres, mas claramente mais adaptável ao modelo de jogo de Rui Borges. Acho que isso é essencial. E de resto o Soares já estava referenciado desde os tempos de Amorim, do Hugo Viana, mas acaba a encaixar melhor nesta altura. Sim. Ou seja, neste tipo de ataque, neste registro, foi, diria, o reforço ideal. Assim como o Ioannidis, atenção, portanto eu acho que o Sporting apesar acaba... da lesão, o Ioannidis vem mais ou menos, também é um jogador,
E é um jogador uma com necessidade antiga do Sporting. Exatamente, e já tinha sido falado de resto na época passada, e é um jogador que eu acho que também acaba por encaixar melhor neste perfil de avançado que se dá mais ao jogo, não sendo enfim tão completo quanto o Suárez, evidentemente, mas acrescenta soluções, por exemplo também a atacar bolas aéreas na área, consegue jogar fora da área, e portanto tem esse registro muito interessante. E quanto ao Suárez, só de facto acrescentar que eu acho que tem sido, para mim, globalmente, o melhor jogador da época no futebol português. E vai mais para lá dos golos, porque efetivamente o Gyökeres acrescentava a solução imediata. Como dizia o Francisco Guimarães, podia correr muitos metros, bola para a frente, 50, 60 metros, criava esse desequilíbrio. O Suárez precisa mais da equipa. O Gyökeres não precisava tanto da equipa. E a equipa, por sua vez, atendendo a este modelo de jogo, também precisa mais do Suárez do que precisaria eventualmente de um Gyökeres nesta fase. Sob essa lógica dos avançados, já tinha começado com o Paulinho até, não é? Assim, um alvo bem identificado, Exatamente. caro, Sim, para ajudar a Uma jogar. insistência do Ruben Amorim bastante clara. Que nem sempre foi imediato o seu rendimento. É verdade. Nem imediato, nem amado, se calhar com alguma injustiça, mas isso já sou eu. E felizmente ele está a ser feliz no México. Só uma ida rápida aos reforços. Vimos Seco Fofana, marcou, enfim, fez lembrar até o Lucho quando voltou ao Porto no mercado de inverno e fez logo um golaço com a canhota. O que é que vos pareceu o Fofana? Luís Guilherme já vai mostrando mais coisas, como é que ele vai encaixar, acham que vai ter muitos minutos ou não? E o Faé, o que é que esperam? Só para ir aos reforços que jogaram neste jogo. Sim, relativamente aos extremos do Sporting, acho que eles aparecem em tempos diferentes e precisam de tempos diferentes. O Faé é claramente um jogador para médio prazo. É verdade que ele tem entrado, mas joga muito menos minutos do que o Luís Guilherme, etc. Portanto, isso também insinua qualquer coisa relativamente à expectativa que o Sporting tem em relação a um ou a outro. O Luís Guilherme tem, a meu ver, tido melhorias significativas. Ele é um jogador que ainda não tem uma tomada de decisão extraordinária. Por exemplo, nos primeiros jogos estava a arrastar muito o drible, fazia 2 ou 3 dribles e depois queria fazer 4 ou 5. Neste momento já é um jogador que sabe melhor quando é que tem que soltar a bola. Ele tem muita facilidade no 1 contra 1 e acho que está a evoluir a olhos 20 anos, vistos. não é? Sim, sim. Também pode ser aquela ansiedade inicial. Sim, claro, é evidente. Ainda está a conhecer também os colegas, acho que isso é importante. Mas em pouco tempo já se notam Já. grandes melhorias. Aliás, ele ontem entra bastante bem num jogo que não estava nada fácil. Sempre mais confortável à direita Sim. do que à esquerda, acho que isso é um fator também importante. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E portanto acho que o Sporting pode, mais cedo ou mais tarde, começar a contar com ele em fases mais precoces do jogo. E isso depois, vamos lá ver como é que o Rui Borges gera isso quando tem que atacar o jogo mais cedo. Como ontem não aconteceu, mas acho que o Luís Guilherme mostra a utilidade quando o Sporting tiver que atacar o jogo mais cedo. Tem inclusive, começa a ganhar conforto suficiente para poder ser um titular caso o Sporting precise dele como titular. O Faé, como disse, acho que é um jogador que precisa de mais tempo e acho que estas duas contratações encaixam um bocadinho numa revolução que o Sporting pode ter naquelas posições. Nós não sabemos o futuro do Géni, nós sabemos que o Kenda não vai continuar. É verdade que se tem falado da renovação do Trincão, mas primeiro ela ainda não é oficial e segundo não sabemos e não temos a certeza que a renovação garanta que Trincão na próxima temporada fique no Sporting. É um jogador com mercado, vamos lá ver. Acho que depende muito também do seu rendimento nos jogos grandes e na Liga dos Campeões. Acho que isso vai ser um fator importante para o futuro do Trincão. Relativamente ao Fofana, ele entra naquele leque de substituições mais ousadas do Rui Borges e entra com o Rui Borges a querer atacar em duas vertentes. Ou seja, mantém o lado com o Farioli, no caso. O que é que eu estava a dizer? O Fofana. O que é que eu... Disse Rui Borges. Disse Rui Borges. Sim, Desculpa, sim. estava a falar do Sim. Sporting. O Farioli, exato. Sim. O Farioli quis atacar em duas frentes. Quis atacar, por um lado quis manter o lado físico do jogo, com a entrada do Fofana, mesmo que o Fofana tenha uma presença na área, mantém aquela vertente física, ao mesmo tempo que dava criatividade e magia e inteligência com a entrada do Mora. E isso teve resultados práticos. E depois acho que o golo vem dar imensa motivação. É uma estreia de sonho naquele contexto, marcar ao Sporting num golo difícil de fazer. Ele tinha acabado de cair, levanta-se e faz o remate. Consegue estar 2 vezes em 10 segundos. Sim, parecia matraquilhos. E agora, claramente que isto vem dar é um reforço, uma gasolina na motivação de um jogador acabado de entrar que é difícil de replicar. E acho que, como é evidente,
Farioli, quando foi contratar estes jogadores, tanto o Mofi como o Fofana, são jogadores exatamente com o perfil do já existente modelo de jogo. Ou seja, caso seja preciso alguma substituição, ele tem jogadores no banco que garantem, não são planos B, no sentido em que não são alternativas, não dão outro tipo de jogo à equipa. São continuidade ao jogo que o Farioli já tem. São planos B que podem muito facilmente ser plano A. Exatamente, é isso mesmo. E ontem lá está, entrou bem. E acham que a Europa vai ter algum peso no desfecho desta época ou não? Pergunto-me se o Porto vai hesitar de alguma maneira quando pensar na Liga Europa, ou o Farioli está esquentado o suficiente com o que se passou no Ajax para não arriscar muito o final da época. Eu acho que a grande prioridade de ambos passa por vencer o campeonato, mas vai depender muito, evidentemente, do adversário que tiverem pela frente também nos respectivos oitavos de final, porque eu acho que para um Porto era muito diferente ter ali, sei lá, um Ludogorets ou um Ferencváros, que são equipas, enfim, com algum nível de competitividade, mas em que Farioli, até rodando aqui um pouco o 11 base, poderia de facto conseguir ultrapassar pelo menos esta eliminatória, ou ter, por exemplo, um Stuttgart pela frente, não é? Que é uma equipa já com outro nível de exigência completamente distinto, quer coletivamente, quer a nível individual. A mesma coisa para o Sporting, que se enfrentaram um gigante nos oitavos de final. E portanto eu acho que pode de facto ter esse impacto, sem dúvida, até porque não nos podemos esquecer que vem aí também 2 jogos de meia-final de taça, precisamente entre Sporting e Porto, e em que ambos os treinadores certamente que vão com tudo. Portanto não vão ser jogos de taça para gerir plantel, são jogos para atuar com os melhores. E reforçando aqui uma vez mais que a aparência de campeonato feito ou fechado quase na primeira volta para o Porto, conforme algumas pessoas foram destacando, os jogos difíceis estavam afora, estavam todos feitos. Não, o Porto agora vai a Chopin. O Nacional é uma equipa bem exigente. Agora ouvimos em Alvalade, já foi ganhar a Braga e o ano passado derrotou o Porto em casa. E foi fatal para Vítor Bruno. E foi fatal para Vítor Bruno, com muitos problemas também internos à mistura. Mas temos um Porto que ainda vai também à Luz, que vai a Braga, são jogos de grande exigência, e na mesma medida o Sporting também vai ter aqui alguns jogos desafiantes, também ainda vai a Braga, vai receber o Benfica. Portanto há aqui uma série de jogos que eu acho que podem de facto também a nível de campeonato ter bastante peso. Nesta altura este resultado serve o Sporting no sentido de ainda manter alguma crença, mas ao mesmo tempo também é bastante adequado para o Porto, por 4 pontos no início de segunda volta e 7 também, contando com o Benfica, dão uma margem relativamente tranquila. Mas agora, o Porto, na melhor das hipóteses, tem possibilidades de ir mais longe, em teoria, na Liga Europa, que o Sporting na Champions. Uma tentação, e, portanto, não é? É uma tentação, e eu acho que isso pode, se calhar, marcar algumas diferenças mais à frente. Queres dizer alguma coisa sobre a Europa? Ou não, acho que encaixa um bocadinho no que estávamos a dizer relativamente aos reforços do Porto. Ou seja, o Porto acho que olhou... O Porto está a olhar muito... não sei se Farioli está vacinado ou não com o que aconteceu com o Ajax, com o facto de ter perdido um campeonato que tinha nas suas mãos, e por isso é que foi contratar este tipo de jogadores, ou seja, para dar à equipa capacidade de se manter mais ou menos com o mesmo perfil e com as mesmas condições físicas e com a mesma qualidade durante mais tempo, e até prevendo que, como disse aqui o Francisco Sousa, prevendo que pode chegar mais longe na Europa, tem mais alternativas, tem mais por onde mexer a partir do banco, pode gerir melhor sem perder grande qualidade. E nesse aspecto acho que o Porto pensa bem. Da mesma forma como o Porto gera o jogo de ontem, o Porto, se ontem ganhasse, provavelmente voltaria a estar com uma mão no título. E não que não esteja próximo de... Claro que é a equipa que mais provavelmente pode conquistá-lo. Mas revela bem a mentalidade de Farioli. Ou seja, Farioli prefere olhar a longo prazo, prefere não cometer erros, prefere, lá está, acender o espírito conservador do que estar a resolver, do que correr o risco de resolver as coisas precocemente. Agora, não foi só o Rui Borges que foi conservador. Ontem Farioli, independentemente das substituições que faz, quis... Farioli é sempre isto, no fundo. Sim, mas ontem tinha a oportunidade de matar o campeonato, na minha opinião, e não quis. Certo. E decidiu não arriscar muito. Se conseguisse ganhar, ótimo.
Não conseguindo ganhar, ótimo também. O empate é um mal. Se ficasse um ponto depois de tanto, era trágico, ou não? Sim, claro, evidente. E por isso é que lá está, ele preferiu esconder-se um bocadinho mais, garantir a sua zona de conforto, Respeitar garantir a o nacionalidade. controle. É muito italiano, não? Começa-se a revelar aquele É italiano muito mais antigo. italiano, é muito italiano. Mas lá está, tinha uma oportunidade derradeira ontem e não a desperdiçou, mas também não foi com tudo para cima dela. E esta ideia do conservadorismo de Farioli ser uma coisa recente parece-me que tem sido ainda mais valorizado no Porto, até pelo perfil dos jogadores escolhidos para reforçarem o plantel. Mas ele, no futebol holandês, já era acusado de ser demasiado conservador e de pensar o jogo muito defensivamente e numa gestão cautelosa para os padrões daquele país, para os padrões sobretudo do Ajax, futebol para a frente, futebol espetáculo. E esta mentalidade não se coadunava bem. E estas críticas já eram reforçadas mesmo numa altura em que o Ajax tinha aquela vantagem que depois acabou por perder na ponta final da temporada. Portanto, isto é algo que ele tem vindo a desenvolver, não apenas esta época, mas já nos últimos trabalhos. Sim, é estranho valorizar num treinador do Ajax a melhor defesa do campeonato. Exatamente. No Porto se encaixa melhor, não é? Mas sim, quando falamos em Farioli é mais a defesa do que o ataque. Tal e qual, destaca-se sempre mais. Enfim, vamos brevemente ao Benfica, que, enfim, livrou-se de apertos do Braga, que vem por aí acima a marcar muitos golos e a sofrer nenhum. Porto 56, Sporting 52, Benfica 49. Lá está, ganhou 2 pontos depois de ganhar o Alverca por 2-1. Anísio Cabral voltou a marcar com um toque na bola, já o tinha feito na estreia, imitando Balotelli no Monza. Ficam com este dado. Não estava à espera de ouvir o nome Balotelli hoje. A comparação Mantorras soava-me familiar, agora a de Balotelli foi mais foi rápido nova. é o Pepa, mas descobri Balotelli. Digam-me coisas, Sudakov saiu do 11, Ivanovic conta, não conta? Para irmos assim logo ao osso. O que é que se passa no Benfica? Porque às vezes parece que os golos caem do céu, apesar de um jogador com um golaço de cabeça, não joga bem de cabeça aparentemente, segundo Mourinho. Segundo Mourinho e segundo alguns colegas, ele não tem grandes dados estatísticos de golos de cabeça, o que não deixa de ser curioso. Apesar da estatura. Apesar da estatura. Sim. Mas indo diretamente às tuas perguntas, Hugo Tavares. Sei que for uma confusão, eu sei. Não foram nada. Eu ainda estou com o Balotelli na cabeça, só por isso fiquei assim meio desorientado. Era para baralhar. Mas José Mourinho tem uma escolha difícil para fazer nos próximos tempos, que é, por um lado, está com um 11 inicial mais próximo do 11 que lhe garante mais qualidade de jogo e mais consistência, apesar dela não ser por aí além, mas também acho que isso não vai acontecer, numa altura em que estão a regressar jogadores que eram titulares e que não acrescentavam grande coisa. Não só o Rios mais cedo ou mais tarde volta a ser a opção e o José Mourinho vai ter que fazer uma escolha que não é propriamente fácil. E se chegar para o Real Madrid não vai ser fácil metê-lo. Exatamente. Já fez uma escolha relativamente ao Sudakov, como tu anunciaste, ou seja, preferiu ter o Rafa a titular e voltar a esconder o Sudakov. Não sei se é uma opção inteligente para a qualidade que a equipa do Benfica estava a conseguir demonstrar. É verdade que é espaços e muito intermitente, mas um meio campo com Orsnes, com Sudakov e com Barreiro estava a ser um meio campo que estava a dar mais qualidade ao jogo do Benfica, mais conforto em posse de bola, mais ideias, mais criatividade, e portanto essas escolhas vão definir muito dos próximos tempos de José Mourinho, que é verdade que tem tido a formação a salvar em alguns momentos, como aconteceu agora no último jogo, mas a formação, ou seja, isto não é sintoma de aposta na formação, é sintoma de que as coisas não estão bem e há uma estrela que cai do céu, quase literalmente. De acordo. Foi assim uma pausa dramática. Francisco Sousa, conta-nos coisas. Ainda por cima temos o Sheldrup a subir, portanto, se calhar o Sudakov perde espaço também à esquerda. São mais notícias para o ucraniano. Diria que era o jogador projeto mais valioso do plantel, ou pelo menos assim, sem pensar muito, mas quão difícil vai ser a vida do Sudakov. E Rafa justificou ou não 88 minutos já a titular e tanto tempo em campo. Eu acho que esta utilização de Rafa foi um bocadinho a forçar e a testar o jogador no sentido de lhe dar o máximo de condição física possível para,
enfrentar esta sequência dura e sobretudo com o play-off frente ao Real Madrid. Foi um bocadinho, parece-me, usar um jogo em casa com a Alverca teoricamente mais acessível, e volto a carregar aqui no teoricamente porque confirmou-se que não foi nada acessível, desde logo pela boa primeira parte da equipa do Custódio, e portanto acabou por ser aqui um cenário de jogo em que o Mourinho entendeu que podia ter coisas diferentes, mais movimento de rasga, ele acaba por ter também essa relevância, por exemplo, na origem do primeiro golo. Acho que o Sudakov não perde necessariamente espaço, mas tem sido um jogador muito marcado, obviamente pela irregularidade no rendimento e por alguma irregularidade, se quisermos, também na própria aposta. E claro, que andando entre o lado esquerdo, onde perde o protagonismo para estar mais dentro do jogo e com mais capacidade para se associar aos colegas. E sendo um jogador que não é tanto do último terço quanto Sheldrup, eu acho que isso marca a diferença neste momento. O Sheldrup é um jogador que, apesar de tudo, e com a confiança que está neste momento a ganhar, que arrisca mais, que já não é só o jogador combinativo, mas que depois parece muito hesitante na hora de definir. Ele já aparece mais vezes nos espaços certos para procurar o remate e também já tem outra confiança na própria definição que não me parecia ter. E portanto, acho que Sudakov tanto pode perder espaço como pode rapidamente ver essa posição, digamos, a ser ganha novamente, porque eu acho que isto anda muito ao sabor do vento das exibições. Se agora, porventura, Sheldrup cai nos próximos jogos de rendimento, o Sudakov volta a ter uma chance, por exemplo, para atuar do lado esquerdo. Depois há a tal questão que o Francisco Guimarães tocava, que é inevitável. Rios e Luque Bacchio estão para voltar e vão ter de ser, parece-me, inevitavelmente encaixados nesta equipa, ainda que o melhor ecossistema ofensivo do Benfica funcione com este perfil de jogadores que arriscam mais, que, digamos assim, se entendem melhor, falam a mesma língua, são jogadores mais dotados do ponto de vista técnico, ou pelo menos com outra capacidade para se associarem. Até o meio-campo, de facto, tem rendido mais, mesmo numa lógica de recuperação em zona alta. O 1-0 é originado, salvo erro, por uma recuperação do Barreiro ali na meia-direita. Até na vertente defensiva o Rios estava de facto a ter algum impacto, mas o Barreiro, até na vertente ofensiva, longe de ser um construtor, longe de ser um jogador que é válido para dar sequência no passe, mas parece-me que ainda assim, como sabe as suas limitações, apesar de tudo arrisca menos que o Rios, logo nesta altura torna-se mais facilmente uma vantagem para um Osner, para um Sudakov, para um Sheldrup, para um próprio Prestiani, porque é um jogador que simplifica, enquanto que o Rios é mais dado ao risco, logo muitas vezes acaba por fazer passos errados ou tomar algumas decisões desastradas. Não estou com isto a querer retirar o valor global do jogador, mas no encaixe na equipa não me parece que a favoreça nesta altura. A mesma coisa para o Luque Bacchio, queria muito impacto em campo aberto, mas a equipa acho que está a conseguir até criar mais em quantidade com estes perfis reunidos. Depois há outro problema, que é o problema da finalização. E de facto aí acho que é o ponto que falta apurar mais no jogo do Benfica, que teve esta necessidade de ir resgatar o Anísio para faturar, porque não tem sido uma equipa muito produtiva no momento da finalização. E apesar da boa época na generalidade do Pavlidis, também sentimos que muitas vezes falta estar mais presente nessas zonas de definição, e há jogadores que arriscam, Prestiani, Rafa, Sheldrup, mas acho que não têm tido também os índices de eficácia que a equipa necessita. Mas percebemos que este é, porventura, o período de maior potencial de crescimento coletivo do Benfica, e eu acho que Mourinho, mesmo com o regresso dos jogadores sentinela, não o pode desperdiçar. Com os rivais a cair ligeiramente. Isso pode ser, e não só na qualidade de jogo. Sim, é verdade. Deixa-me só acabar então com... Falamos no Anísio, que continua sem jogar na equipa B, jogou na Youth League, dia 4. Poderíamos ir pelo projeto de jogador de formação no Benfica, mas não temos tempo, fica para a próxima. Vou aproveitar a deixa do Mourinho, comparou com o Drogba. O Anísio, que tipo de jogador é que é então? O que é que vos faz lembrar? O Drogba era muito bom de cabeça, portanto não sei bem. Mas que tipo de jogador? Se calhar é mais com pivô que ele quer dizer, não sei. Lembra-vos de alguém, um avançado? Não sei, essas comparações. O Drogba era um avançado super completo. Que não consigo comparar ao Anísio, ainda não temos uma amostra do Anísio para comparar diretamente a esses jogadores. É só o estilo, o perfil, vá.
Não sei, não me vem à cabeça ninguém, não sei, Francisco Sousa, se te vem à cabeça... Não, e o máximo que eu consigo encontrar de comparação com o Drogba tem que ver com alguma capacidade que eu penso que ele tem procurado desenvolver na vertente mais técnica. Ele não é um jogador tecnicista, longe disso, mas pelo menos dá toques na bola que criam mais vantagem para os colegas. O Drogba depois, evidentemente, até na fase inicial, quando explodiu no futebol francês, era depois um jogador já com outros atributos, com outra autossuficiência, e concordo com a visão de Mourinho que o Anísio nem é um especialista em termos de jogo aéreo. Ele impõe-se várias vezes, efetivamente, mas daí a ser um jogador que é tecnicamente dotado no cabeceamento, acho que não vejo ali de facto um craque nesse. Ele é forte a ganhar sentido. Espaço, e até do ponto de vista físico, é um jogador que consegue galgar metros quando E está joga bem em de costas, contínua pressão. consegue ativar o exatamente, colega no passe. exatamente. 17 anos, não é? 17 anos. Essa posição física Agora, é interessante. lá está, isto não querendo entrar por aí porque não temos tempo, mas diz qualquer coisa sobre o que é que o Mourinho tem, o que é que o Benfica enquanto projeto é neste momento. E quando digo projeto não é só projeto de formação, é projeto de futebol. Por acaso, A lógica das coisas, não é? sim, por acaso o Ivanovic não conta e o José Mourinho tinha aquela opção e usou aquela opção sem grande planeamento aliado a isso. E provavelmente Foi porque só usou porque correu bem daquela vez. Sim, precisava muito, não tinha mais ninguém e o Anísio funcionou da primeira vez, entrou muito bem, está confiante E ele e volta dela a foram entrar na poucos segunda. minutos, mas também entrou bem. A Sim. ligar jogo, tem também um lance em que roda e remata para a defesa do guarda-redes, salvo erro. Portanto, percebemos que é o avançado que beneficia esta equipa da Avalanche, Sim, nesta ponta final dos jogos. O Vai ser Ivanovic o já precisa Solskjaer, mais né? espaço. Solskjaer de Mourinho. Mas se cair 2.0. mas Mourinho tem sido inteligente a aproveitar as coisas que lhe caem do céu. Ou seja, este 11 inicial é um 11 que lhe caiu do céu, porque por opção do José Mourinho estava a jogar o Luque Bacchio, estava a jogar o Rio, estava a jogar principalmente estes dois, agora provavelmente o Rafa, e fruto das lesões, não querendo que nenhum jogador se lesione, mas o José Mourinho foi forçado a usar outro tipo de jogadores. Ele já deixou nas entrelinhas que isto não é Isso. bem o 11 ideal dele. Mas isso melhorou a qualidade de jogo do Benfica e acontece. Isso é um problema, não é? Exato. E Uma agora contradição. acontece a mesma coisa com o Anísio. Não houve um projeto, não houve um planeamento, não foi uma coisa muito pensada. Aconteceu. Vamos lá ver se o José Mourinho aproveita, se consegue aproveitar ou não. Muito bom. Muito bem. A tertúlia Bola Branca fica por aqui. Os cuidados técnicos foram do Rui Glória e da Beatriz Pereira. Quero agradecer muito ao Francisco Sousa, ao Francisco Guimarães. Para a semana a mais, segunda-feira, claro. Um abraço a todos.